Bom dia, sexta-feira, né? Passou a semana inteira, essa semana recheada, né, de conteúdo cristão. A gente teve aí a conferência de Aviva Forma Espiritual, que foi uma da semana daquele jeito, né? Todos aí ainda sentindo os efeitos, né, das palestras, das pregações, desse momento de oração que tivemos, ainda tem repercutido e espero que reverbere muito mais e que venha o avivamento, né? É o que todos nós esperamos. Vamos lá, que sexta-feira tema, pensou que ia chegar o final de semana, ia ficar assim, refletir do que é importante para a nossa vida? Não, não, não. A gente precisa refletir e hoje o tema é muito bom para a gente fazer uma autoavaliação. Os ídolos escondidos em nossa vida. Você já identificou algum ídolo do seu coração? Já conseguiu vencer alguns? Você sabia que Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos? A gente destrona um e vem o outro, né? Por acaso você anda cansado, muito cansado? Pode haver um ídolo no seu coração. O cansaço, muitas vezes, é resultado de um ídolo, né? Essas coisas e muito mais. Hoje o programa está surpreendente e eu quero falar para você que eu estou aqui já de olho. A Luciana Raboni falou bom dia, graça e paz. A Maria de Fátima também está com a gente. E tem mais, tem 2 links aqui, né? Daqui a pouco eu vou lá para o outro link, está aqui já, que tem muitas pessoas nos acompanhando agora depois de um devocional desse, né? A Tânia Barbosa, Marco Sena, Cineide estava acompanhando, né, o momento devocional aí, o Marcos Mesquita, o Edilson, né? Muito bom, gente. E hoje a gente vai falar então sobre ídolos escondidos em nossa vida. Muitas vezes tem ídolos que a gente nem percebe, né? E também entre esse tema, esse é um quadros do nosso programa. Tem também passatempo, tem notícias, tem stories que edificam, tem aniversariantes, tem muita coisa gostosa aqui para você. Mas vamos lá falar sobre esses ciúmes amorosos, né? Então, essa é a resposta para a pergunta: por que os ídolos são perigosos? Ou seja, a ira de Deus está vindo sobre a idolatria. Nada é mais perigoso do que a ira de um Deus onipotente e todo justo. E Paulo diz que a ira de Deus está vindo sobre a idolatria. Agora, por que seria isso? Olha só o que fala em Êxodo 20, de 4 a 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, nem coisa alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não se curvará a eles, nem os servirá, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. A ira de Deus, ela vem sobre o idólatra, porque Deus é ciumento. Há um ciúmes justo ali, santo. E um ciúme também, por outro lado, injusto, fraco e inseguro, né? Tem esses 2 tipos de ciúme. O ciúme de Deus não é apenas justo. Isso é, ele tem ciúmes de que seja honrado por ser estimado. Ele tem ciúmes de que nos satisfaçamos por entesourá-lo, né? Deus é o nosso tesouro, então Ele quer que nós demos valor a esse tesouro, né? Um ciúme amoroso, porque nós fomos feitos para encontrar a nossa maior alegria quando Ele é o nosso maior tesouro. Ele tem ciúmes de ser honrado por ser estimado e tem ciúmes de que nos satisfaçamos valorizando-o. Ele é ciumento de uma maneira amorosa, é ciumento de uma maneira justa. E se nós acharmos que Deus é chato, misericórdia, né? Ou tão insignificante que a gente deve colocar outras coisas no seu lugar que realmente nos satisfaçam mais do que Ele, então não apenas o ofendemos, mas também nos destruímos. Olha que forte isso, né? E essas 2 coisas deixam Deus irado. Ele não quer ser ofendido e não quer que nos destruamos. A idolatria contradiz essas 2 coisas e assim a sua ira vem sobre o idólatra. Então, essa é a resposta para a primeira pergunta. Por que é tão perigoso?
E depois do intervalo, a gente vai falar mais um pouquinho sobre outras duas perguntas sobre ídolo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso no intervalo, tomar uma aguinha, que a gente já volta falando mais disso. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Voltamos! E deu para pensar no intervalinho. Olha aqui, ó. Tô aqui com o aplicativo da Rádio Pinheiros na minha mão. É muito bom esse aplicativo. E posso falar, ontem à noite eu estava ouvindo a programação da IPP-TV por ele. Então é legal que você pode, né, fechar a janela e deixar lá tocando, abrir outras janelas e não para de tocar. É bem leve, né? Não ocupa muito espaço no telefone, tá gratuito aí. Então baixa aí seu aplicativo, né? Tá como Rádio Pinheiros, vai lá no Google Play ou Apple Store e baixa o seu, que eu tô aqui já, depois eu continuo ouvindo, que você pode me ouvir no caminho, tá fazendo aquela caminhada, enfim, onde e quando você quiser, isso aí, muito bom. E voltando, né, falar sobre os ídolos, né, por que é tão perigoso nós termos um ídolo no nosso coração? A gente pode dizer, mas tá tudo bem, a gente não percebe, às vezes ele é oculto, silencioso, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o pastor João, que já está aqui conosco, né? E tem outras perguntas que podem ser feitas, né? Mais ou menos assim, ó, o que é um ídolo? Como que ele se parece hoje, né? Como é que eu posso identificar esse ídolo? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no Manhã IPP. Pode perguntar para o pastor. Aliás, né, daqui a pouco eu vou apresentar, ele já tratou desse tema lá no programa, que ele faz um programa também, né?
E eu quero convidar você para participar comigo desse bate-papo gostoso, mas não seja egoísta, eu quero te dar uma dica. Compartilhe esse link, né? Para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que mais pessoas possam reconhecer, né? Trabalhar essa questão da idolatria no coração. E quem sabe Deus não age nos nossos corações hoje, é tudo que nós queremos, né? Essa mensagem que eu li no começo, gente, é um artigo sobre idolatria no site desiringgod.org. Fica a dica para você dessa página também, né, com muito conteúdo cristão de qualidade. É isso aí, vamos lá que tem versículo do dia, porque toda manhã nós temos motivos para louvar a Deus e agradecer pela sua graça, sua misericórdia nas nossas vidas, né? Pensa aí algum motivo que você tem para agradecer a Deus. Já coloca diante do Senhor, porque nós temos sempre motivos para agradecer. Ele é perfeito, né? E a gente deve encarar cada novo dia com uma bênção, uma dádiva do nosso Criador, seja o que você estiver passando. Agradeça ao Senhor hoje, né? E assim nós devemos aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Entrega na mão de Deus, confia nele, descansa nele e o mais ele fará. Vamos meditar junto nesse versículo de Provérbios 16:1, que diz o seguinte, presta atenção, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Olha aí, seja qual for o plano que você está fazendo, saiba que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então entrega, confia que a resposta certa vem. Seja a hora que for no tempo de Deus, às vezes pode ser um silêncio, às vezes pode ser um sim ou não, mas ela vem do Senhor, tá bom? Fica a meditação de Provérbios aí, 16:1. Que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O coração, a Bíblia fala muito de coração, né, gente? O coração é uma fábrica de ídolos, o coração é enganoso, o coração faz planos. Se o coração é enganoso faz planos, né? Tem ídolos. Que coisa, né? Precisa ter um Senhor. Ainda bem que a resposta certa vem do Senhor e não do coração, como muita gente fala, segue teu coração. Não é assim, não. Segue Deus, segue o que a palavra de Deus fala que é mais fácil de não errar aí no caminho, né? Muito bom. Entregue no Senhor e confia. Quero ver quem está aqui com a gente. Vamos ver quem está aqui com a gente? Vamos tirar aqui para o lado a Rádio Pinheiros, né? Ó, a Tereza Dias falou que pediu oração porque está com muita dor na coluna. E Deus é fiel e pode curar. Tem 88 anos e ama assistir a gente. Ô, dona Tereza, um beijo, que Deus alivia aí a sua dor na coluna. Em nome de Jesus, a gente pode orar e crer que Ele já vai estar aliviando, seu pedido já foi visualizado por Ele, né? Mas que Deus abençoe aí a senhora. E também vamos lá, da dona Tereza, e tem mais pessoas aqui assistindo a gente. Pode mandar sua mensagem, tem gente que está lá do Rio de Janeiro, aqui ó, a Neide Monteiro, tá um dia chuvoso no Rio de Janeiro. Oh meu Deus, tá chuvoso, preocupante, hein? Rio de Janeiro, Petrópolis está com os nossos corações lá. Ontem a igreja mandou também uma ajuda aqui, a presbiteriana com missões, né? Mandou uma ajuda lá para ver se ameniza um pouco as necessidades, né? E vamos lá, estamos com você, Rio de Janeiro, né? Um beijo para Neide, querida. Vamos lá ver os stories que edificam, nosso Manhã IPP, o nosso Instagram do Manhã IPP. Segue aí, gente, @Manhã IPP. Fica de olho nos stories que edificam a nossa vida e a gente compartilha com você. Vamos ver quais foram os escolhidos? A Beca C. Ferreira postou o seguinte: revestir. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Revestir é cobrir. Nessa semana nós possamos cobrir nossa mente de Jesus e assim conhecermos mais acerca dele, sermos cópias
do Altíssimo. Olha que bênção esse post da Beca C. Ferreira. Arrasou no post, gostamos e compartilhamos. E fica a mensagem aí para nós sermos cópias do nosso Senhor, né? Que bênção, sermos iguais, revestir a cobrir. Outro stories que nós identificamos como edificante foi da Márcia Santos _, que falou: sou teu, salva-me. Foi um repost, né, da Cristão na Ciência. Olha só que legal, Cristão na Ciência. Sou teu, salva-me. É Salmo 119, versículo 94. A Márcia Santos postou e a gente repostou aqui. Obrigada, Márcia. E segue a gente lá no Instagram do Manhã IPP, tem muita coisa boa. A gente tem postado lá todos os dias qual é o tema do Manhã IPP, né, que a gente vai tratar no dia seguinte, o nosso convidado, o nosso colunista. Pode seguir, que a gente segue de volta e a gente vai trocando essas figurinhas. E se você fizer um post desse que a gente diz, poxa, que post legal, a gente compartilha aqui para que mais pessoas sejam edificadas, tá bom? E o Manhã IPP também tem notícias, uma degustação, uma pílula do que é o Notícias do Bem, esse jornal gostoso que dá vontade de assistir todo dia. Não é aquele jornal que você diz, nossa, tanta notícia ruim, eu não dou conta de assistir. Não, esse é notícias, só notícias do bem, mas que te deixa informado por dentro de tudo que acontece. E vamos lá ver quais são as notícias que nós escolhemos para compartilhar com você, uma pílula aqui, uma degustação do jornal Notícias do Bem. Quarta Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Foram 4 dias de aprendizado, louvor e oração. Veja como foi esse encontro de líderes cristãos de todo o Brasil aqui na IPP. Foram 4 dias de programação na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Os participantes eram de várias partes do Brasil. A qualidade de ensino, a motivação, o arder de coração que, graças a Deus, foi gerado por esse trabalho, por esse empenho dos irmãos, ela é comovente, ela é muito forte e é uma verdadeira bênção mesmo. Eu espero que isso flua, né, como uma das pregações que houveram sobre as águas que fluem do Rio de Deus. Então, que eu espero que somente superabunde, porque é algo majestoso para a gente que esteve presente, eu acredito para quem acompanhou também pela internet. Tempo maravilhoso na presença do Senhor, buscando, né, cada vez mais a sua presença, conhecê-lo e buscar intimidade, um renovo espiritual. De fato, um renovo, um tempo de refrigério e de decisão, né, de novas atitudes, de uma vida nova com Cristo, esvaziando de mim mesma, de nós, né, de todas nós que estamos participando aqui, para viver uma vida limpa, purificada diante do Senhor, com o Senhor. Muitos obreiros dos campos da Junta Missionária de Pinheiros participaram e outras 30 igrejas retransmitiram a conferência. Tivemos diversos missionários nossos que vieram participar, alguns com as famílias, vieram aqui para participar desses 4 dias, né, da conferência de avivamento, e que eles mesmos testemunham que é algo que os alimenta, os desperta, os revigora, né? Então tivemos as nossas congregações próprias, todas presentes. E alguns missionários transculturais, tivemos aqui missionários que trabalham entre os índios, missionários que trabalham em outras frentes transculturais participando, e uma grande participação dos nossos parceiros no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, através da transmissão pela IPP TV, acompanhando todas as palestras devocionais e toda a programação que foi montada pela IPP TV em cima da conferência. A edição deste ano teve como preletores os reverendos Arival Dias Casimiro, Augustus Nicodemos Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roster Guimarães, Yong Ko e o pastor Paulo Júnior. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, principalmente tratar desse tema tão importante. O cenário brasileiro da nossa sociedade é muito crítico. Eu acredito que para os próximos anos nós não teremos boas coisas aí. E nesse sentido, um avivamento é a solução que nós encontramos para refrear o mal dessa sociedade. Você acha que a igreja brasileira hoje precisa de um verdadeiro avivamento?
Completamente. Eu acho que muitos estão cheios de líderes, pastores, o conhecimento está ocorrendo com abundância, mas falta o fervor espiritual, com certeza. Bom, primeiramente é uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja, com os congressistas, com aqueles que vieram para essa conferência. E eu fiquei muito grato a Deus pela oportunidade de chegar em tempo, com a expectativa, né, que nós temos de oração por este assunto, de clamar a Deus por uma intervenção sobrenatural e soberana. E nós cremos piamente nisso, que Deus pode alterar a situação da vida, da família, da igreja, da cidade, da nação. Historicamente foi assim, e nós não abrimos mão de continuar crendo e aguardando e trabalhando e orando e pregando e esperando este grande tempo da visitação de Deus, um grande avivamento, despertando e renovando e restaurando a vida da sua igreja. Essa conferência é extremamente relevante, especialmente por dois motivos. Primeiro, por conta das ideias errôneas que têm sido difundidas largamente no meio evangélico a respeito do tema avivamento. E, em segundo lugar, porque os protestantes históricos e reformados não tocam no assunto, ou falam pouco a respeito desse assunto. Alguns têm até receio, né, de tocar no assunto, pensando que isso é coisa de pentecostal, quando na verdade avivamento faz parte da rica tradição reformada. A história mostra belíssimos avivamentos acontecidos dentro da tradição reformada que precisam ser resgatados, os princípios e os efeitos. Então essa conferência tem como objetivo manter essa visão de busca do avivamento espiritual como parte da tradição reformada. E é um privilégio estar aqui ao lado de pregadores como Hernandes, o Jeremias Pereira, o Arival, o Paulo Júnior, né? E eu sou grato a Deus pela oportunidade de poder ter contribuído. Os 4 dias foram marcados por muitos louvores, e muita oração. Durante a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, cerca de 300 pessoas passaram por aqui presencialmente durante os 4 dias de evento e outras 200.000 assistiram online, ao vivo, pela IPP-TV. Pois é, foram 4 dias de muito trabalho, né? A gente trouxe uma parte da estrutura técnica da TV para cá, somada à estrutura que já existe aqui no templo, com os novos equipamentos, tudo isso para que a gente pudesse transmitir na íntegra todos os eventos dessa 4ª Conferência de Avivamento. E mais uma vez a gente trouxe os bastidores da conferência, né? Mais uma vez, entre uma palestra e outra, enquanto os participantes presenciais tinham um tempo de intervalo, quem estava participando online também tinha um tempo de integração, tinha um tempo de comunhão, conhecendo também os participantes que estavam aqui, revendo trechos, né? Revendo momentos das palestras, enfim. A gente tentou trazer um pouco também desse espírito de comunhão que faz parte das conferências para quem estava online com a gente. E como que foi para você coordenar tudo isso? Muito trabalho, como sempre, mas a equipe ajuda muito, né? A equipe já sabe o que fazer, a gente tem mais que fazer um planejamento prévio realmente, e aí seguir esse planejamento prévio foi bastante tranquilo. O balanço foi de muito aprendizado durante a conferência. Foram dias maravilhosos, né? Começou no domingo à noite e os 3 dias foram intensos aqui, segunda, terça e quarta hoje. Muito bons, os preletores trouxeram palavras de encorajamento, foi maravilhoso, a comunhão, a oração. E agora à noite eu vou fazer o desafio aí para a gente montar as células do avivamento no Brasil todo, no mundo todo, orando, porque Deus vai mandar um avivamento aqui no Brasil, se Deus quiser. Amém, que coisa linda, né? Muito bom, pastor Arival, sempre, né, incentivando a gente a orar, porque sabemos que o verdadeiro avivamento vem com sede do Senhor e busca pela oração, né? Amém. Que venha o avivamento, não é? E é isso aí, gente, uma provinha do que é
o Notícias do Bem para você. Depois tem um pouquinho mais de notícia, mas antes vamos conversar com o pastor João Patrício de Paula Lima. Ele tem 37 anos, é casado há 10 anos com a Andressa e pai do Benjamin, de 7 anos, e Ana Liz, de 6 anos. Ele se formou em 2012 pelo Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Denuel Nicodemos Heller, em Belo Horizonte, e atualmente é um dos pastores da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares e responsável também pela produção e apresentação do programa Fé para Hoje. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante para a nossa vida, que é os ídolos escondidos em nossa vida. Pastor João, bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Manhã IPP. Bom dia, Lídia. É uma alegria poder estar aqui com você. Estou falando de bem longe, estou aqui em Governador Valadares, mas essa é a beleza da internet, né? A gente poder agora, mesmo à distância, poder estar tão perto. É uma alegria poder falar com você agora. É verdade, pastor, e principalmente desse tema também que eu vi que o senhor fez no seu programa, né, sobre ídolos, os ídolos que estão escondidos na nossa vida, né? E eu queria que o senhor já começasse falando por que é importante a gente falar sobre isso. Os cristãos já estão acostumados, né, falar sempre de idolatria, mas por que é importante a gente falar e lembrar disso? Bom, a nossa inspiração para produzir uma série de programas a respeito disso veio da frase do Calvino, né, tão conhecida sobre o coração como a fábrica de ídolos, mas veio muito também do Deuses Falsos, do Tim Keller, que foi algo que nos ajudou muito a produzir o nosso conteúdo, e muito também do próprio John Piper, alguém que eu admiro muito também. E a importância da gente poder falar sobre idolatria, apesar de a gente achar que sabe muito sobre idolatria, é que geralmente as pessoas elas acabam ligando muito a idolatria com apenas imagens ou alguma coisa do tipo, mas elas não percebem ídolos que realmente podem estar escondidos dentro do coração e que geralmente são coisas boas e que nós amamos e que nos enganam muito bem, achando que elas podem ser amadas da forma que são amadas, mas a gente acaba os colocando como substitutos de Deus. É a ideia, o C.S. Lewis fala, né, desses amores que são conflitantes com o amor verdadeiro, que é o amor que nós devemos ter por Deus. Então todo ídolo, ele é um amor conflitante com o amor máximo que nós devemos ter com o nosso Senhor. Identificá-los, ele é muito importante para a gente perceber que eles podem estar escondidos no nosso coração e talvez a gente não os identificou ainda, né? É verdade, e às vezes os frutos, né, que nós estamos manifestando pode vir de algum ídolo que não tenha nada a ver com aquele fruto, né, que às vezes a gente interpreta mal, né, pastor? E como saber, assim, identificar? Eu tenho aqui até uma revista da Cultivar e Guardar, que eu entrevistei eles outro dia. É fantástica essa revista, e eles falam aqui, eles têm um artigo sobre idolatria, também estava lendo ontem, e eles falam, tem um apêndice, né, identificando os ídolos do Timothy Keller. Ele fala, quando a gente tiver, quando a gente pensa assim, ó, a minha vida só tem sentido ou só tem o valor se eu tiver poder ou influência sobre os outros, a idolatria do poder. E aí tem uma série de outras coisas, pastor, e eu queria que o senhor falasse como é que a gente pode identificar isso de acordo com a Bíblia também. Bom, essa visão do Tim Keller me ajudou muito. O Deuses Falsos foi um livro que mudou a minha vida, assim, para sempre, junto com outros também. Tem uma frase muito boa do Piper, que ele fala que Deus é mais glorificado à medida que nós nos sentimos mais satisfeitos nele. E isso é verdade. E eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar identificar com muita clareza quais são os nossos ídolos. Bom, eu tenho um exemplo pessoal. Eu fui pai aos 29 anos e meu primeiro filho nasceu, eu estava com 30 anos, e 7 meses depois a minha esposa deu a notícia que ela estava grávida novamente e veio a minha princesa. A diferença entre eles é 1 ano e 3 meses, mas assim, Deus me deu a minha filha, que era o sonho da minha vida, ter uma menina, e Deus me deu esse presente. E
por ter recebido esse presente. É algo maravilhoso, é algo... Acho que travou um pouquinho a conversa aqui. Vamos ver se vai voltar, mas já deu para entender mais ou menos, né, o que a gente pode idolatrar, né? E tem tantas outras coisas. A gente pode idolatrar trabalho, a gente pode idolatrar um sonho, a gente pode idolatrar a paz, a gente pode idolatrar, né, muitas coisas. Eu quero pedir para você, enquanto o pastor volta aqui, contar da filha, né, que você me fale, que a Wanda já está aqui com a gente, ó. Wanda, fala aí se você identificou um ídolo, Wanda. Hoje eu coloquei a Wanda na estreita, né. Vandinha, querida, está sempre com a gente, é amiga, eu converso com a Wanda pelo WhatsApp, ela me manda mensagem, eu mando para ela, é uma bênção. Eu conheci muita gente na conferência agora, e a gente tem essa oportunidade de conhecer as pessoas. Vai falando aí sobre idolatria, o que você acha. Enquanto a gente volta com o pastor, falando sobre esse tema bom, né? A gente vai ver agora a notícia dos poços de águas que foram entregues, né, na região onde as pessoas não tinham água. Vamos lá ver essa matéria comigo. O vento seco que corre pela seca que avança, e o jumento que socorre é bicho que não descansa. Aqui quase tudo morre, só não morre a esperança. Os versos são do poeta Gibson Medeiros. Retratam a esperança de quem vive no sertão do Nordeste, em meio ao sol forte, a terra seca, a fome, a falta de chuva e de água potável. É difícil viver assim, com a água racionada. Mas com a instalação desse poço artesiano no vilarejo Barro do Juá, em Betânia do Piauí, a Juveni e tantas outras agradecem por poder começar uma nova vida. A água que aqui nós não tem, período da seca aqui nós sofremos bastante sem água, e foi uma bênção de Deus. Espero que vai chegar água até aqui, que Deus quiser, que tem bastante água. Para mim é uma ajuda boa, tem minhas plantas, meu quintalzinho, e já é uma ajuda boa para mim. Bacana. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir. Que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parado. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. 12 poços já foram perfurados nas comunidades em torno de Betânia do Piauí. Muitas estão entre as que têm os piores índices de desenvolvimento humano do país ou fazem parte da lista das cidades mais carentes do Brasil. Recentemente a gente conseguiu aí já passar a marca de 1.500 pessoas atendidas, mais de 100 mil litros de água entregues diariamente para essas comunidades. Já estamos furando mais de 10 poços e a previsão é que só nesse mês de fevereiro para março a gente consiga furar mais de 20 poços no sertão. Então a gente queria agradecer a todo mundo que tem acreditado nesse sonho, que tem contribuído, orado. Realmente é um mover muito grande, diversas igrejas, missões, projetos estão sendo abençoados, porque a nossa proposta é sempre perfurar um poço onde existe uma igreja ou uma ação missionária que possa acompanhar aquela distribuição de água e com isso o evangelho possa ser expandido aqui no sertão. Então a gente tem avançado, graças a Deus, e muitas expectativas boas para esses próximos meses. Ver a água jorrando foi emocionante para os moradores dessa comunidade. A reação foi pular de alegria. Foi uma alegria bom, ter água pertinho de casa, porque não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa, acaba de tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí, graças a Deus, que bom. Eu boto água na caixa, tomo banho com a água, lavo uma casa com ela, até roupa esse ano eu já lavei com ela, uma roupa. Assim que vocês fizeram eles, aí eu lavei as roupas com eles. Lá me dá agradecimento a ele, a Deus e esse, que é muito alegre eles vir cavar o poço aqui. Para colaborar com a campanha é muito fácil. Doe qualquer valor transferindo por meio do Pix para o CNPJ 10 755 150
0001, dígito 69. Ah, é importante inserir 99 centavos no final. Nossa, gente, que alegria é de vibrar com eles, né, do lado de cá. E você faz parte disso, vocês que doam, vocês que ajudam, né? Porque pessoas, você vê ela falando que pode até lavar uma roupa. Meu Deus do céu, que bênção! Louvado seja Deus por isso. E pelas pessoas que têm ajudado, né? A Igreja Presbiteriana, junto com o Instituto Novo Sertão, né, continua a campanha de perfuração dos poços. Então você pode ajudar e continuar aí, tá? No nosso site também, se ficar dúvida, pode buscar lá que tem todas as informações ali para ajudar, tá bom? Vamos voltar a falar com o nosso pastor João sobre os ídolos do nosso coração, né, pastor? O senhor estava falando, voltamos Sim. agora a falar que quando o senhor teve a sua filha, conta que eu quero saber o final da história. Pois é. Coisas da internet, né? A internet é boa, Faz mas às parte. vezes faz parte do momento. Eu estava contando que uma das coisas que me ajudou muito a identificar ídolos pessoais, né? Assim, ídolos do coração, tem muita relação também de você olhar bem aquelas coisas que você ama de todo o seu coração. E eu estava contando que eu ia dar boa noite para os meus filhos, mesmo com eles dormindo, né? E ali dando um beijo e dizendo que eu os amo, até que um dia eu fui dizer isso a eles enquanto eles dormiam, e eu disse assim: se eu perder vocês, eu vou perder tudo, vocês são a minha vida. E eu fui para a cama dormir, e eu me deitei e eu pensei assim: gente, isso está errado, eles não são a minha vida. E o Tim Keller, ele bate muito nessa tecla, dizendo que tudo aquilo que a gente atribui valor divino, ou até valor de salvação, ao ponto de dizer isso é a minha vida, se eu perder, eu vou perder a minha vida, é um ídolo. E coisas boas, até mesmo como um filho pode se tornar um ídolo, ele fala muito sobre isso, o sofrimento pode ser um ídolo, sabe, aquelas pessoas que amam falar sobre sofrimento para que os outros sintam pena dela, ou até mesmo para encontrar reconhecimento dos outros. Alguns encontram esse reconhecimento na busca pelo poder, e outros vão encontrar também na busca através do sofrimento, ou aquele tipo de sofrer onde eu gosto de dizer que eu estou sofrendo para eu me sentir mais amado pelos outros, ou o poder que faz com que os outros tenham a obrigação de me amar mais. Então é sempre uma busca da bajulação das pessoas, pelo reconhecimento das pessoas, e tudo isso somado a essa coisa de eu dizer assim, isso é a minha vida e sem isso eu não posso viver, pronto, você identificou um ídolo, mesmo que seja uma coisa tão boa quanto uma profissão, o dinheiro, ou por que não uma pessoa como a minha filha, os meus filhos, a minha esposa. Qualquer coisa que eu ame mais do que a Deus pode se tornar um ídolo. E você os identifica se você fizer essas perguntas do que é realmente a sua vida e o que realmente é a razão, né, da sua existência. E o que acontece muito normalmente é a primeira reação nossa é falar assim, não, mas eu amo a Deus acima de tudo, eu amo a Deus acima de tudo, e quando a gente começa a fazer uma reflexão mais profunda, a gente percebe que não, né, pastor? A gente percebe que realmente a gente põe a confiança no trabalho, no salário, no amor, no filho, ali é muito fácil, né, pastor? A gente pode ter mais ídolos do que um, né? Sim, vários. A idolatria sempre foi um problema para o povo de Deus desde sempre, desde a saída deles no Egito e durante toda a peregrinação no deserto. O livro de Números, né, um livro sobre rebeldia e idolatria do povo. Nós temos aquela idolatria famosa no deserto em Êxodo 32. Então isso sempre foi algo que esteve presente, infelizmente, na vida do povo de Deus, e a necessidade nossa de identificá-los para não substituir o verdadeiro Deus é muito importante. E às vezes a gente nem percebe que nós temos esses ídolos, né? Porque a gente vive dizendo que Deus é o nosso amor supremo. Mas algo que é importante não é falar isso apenas de modo talvez intelectual, mas principalmente relacional.
né, num relacionamento com Deus pessoal, ele realmente se torna a pessoa que você mais ama nessa vida e a razão de toda a sua existência. E essa identificação de que não é um ídolo apenas uma figura, mas pode ser qualquer coisa, é muito importante para que a gente realmente ame a Deus de todo o nosso coração e não caia nesses riscos da idolatria. E pode até começar a, por exemplo, a gente conseguir destronar um ídolo, né, pastor? E a gente colocar Deus em primeiro lugar. É uma das orações que eu faço com frequência, assim, assumindo, né? Senhor, esteja em primeiro lugar no meu coração e me mostra, né? Eu acho que pedir para o Senhor nos mostrar é uma forma perfeita, né? De conseguir identificar, porque, pastor, é muito difícil. A gente se engana, o coração é enganoso, né? Como é que a gente pode identificar esses ídolos? Inclusive o versículo que foi lido hoje foi o versículo do meu casamento. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A oração é um passo muito importante para a gente conseguir identificar essa oração secreta, como o Senhor Jesus ensina, porque até mesmo a piedade e a espiritualidade pode se tornar um ídolo. Jesus fala sobre os hipócritas, né, que faziam todos esses exercícios de piedade, de justiça, a fim de conseguir a aprovação dos outros. E Jesus fala, olha, eles já receberam, que é o aplauso das pessoas. Então vai para o seu quarto, ore, e junto à oração, é claro, acima de tudo, a palavra. Deus vai te mostrar através da palavra dele, da revelação dele, quais são os seus ídolos, e a palavra é a melhor ferramenta para você combatê-los. E em terceiro lugar eu colocaria, leia bons livros, leia bons autores, leia bons pregadores da palavra, homens e pessoas comprometidas com o evangelho, com a palavra do Senhor, e que escreveram coisas que eles aprenderam ao longo do caminho e como eles lutaram contra seus próprios ídolos. Como eu falei aqui, o livro Deuses Falsos mudou a minha vida, me ajudou muito na maneira como eu precisei lutar com esses ídolos pessoais, com esses ídolos do meu coração. E a identificação deles veio principalmente pela oração, pedindo um socorro ao Senhor, pedindo graça a Ele para me livrar desses ídolos. Principalmente, eu descobri um ídolo que eu tinha, que era a religião, né, ou a religiosidade, aquela coisa de que eu sempre posso estar fazendo alguma coisa para que Deus me ame mais, e com a identificação desse ídolo eu consegui perceber muito mais a graça de Deus na minha vida e a minha completa dependência dessa graça e do Evangelho do Senhor Jesus. Então a oração e a leitura da palavra continua e sempre vai ser a ferramenta máxima para qualquer pessoa descobrir os seus ídolos escondidos no coração. Sabe o que é legal também, pastor? O senhor falar, assim, assumir isso é muito bonito, porque bonito o modo de falar, porque as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha de serem identificadas como. E quando é falado, eu creio que cadeias são quebradas, porque pessoas se identificam, porque nós somos falhos, né? E eu estava lendo ontem sobre a graça extravagante, um livro muito bom, e fala exatamente disso. Quando eu me coloquei diante do Senhor e vi que eu estava idolatrando a mim mesma, né? Eu queria reconhecimento de poder e tal, e eu vi Cristo pregado na cruz lá sofrendo, é a graça mesmo, como o Senhor falou, né? Eu comecei a ser constrangido e pela graça do Senhor, né? E Ele mostra como nós somos. Então isso é muito bom para identificar a oração, se jogar diante do Senhor e pedir para o Espírito Santo. Ele revela, né? Pastor, eu lembro de uma vez, o Senhor me fez lembrar, eu vou compartilhar porque isso pode ajudar muito alguém como me ajudou. Um pastor, uma vez amigo meu, falou assim, eu fiquei ajoelhado, pedi para o Espírito Santo para ele me mostrar quais eram os defeitos, assim, o que eu precisava melhorar, o que tinha no meu coração que não agradava a ele. E eu falei para o Espírito Santo, cheguei em casa com aquilo, eu falei, eu vou ficar ajoelhada até o Espírito Santo me falar o que... Fiquei em silêncio lá esperando, de repente começou a vir
uma lista. Eu comecei a anotar assim algumas coisas, eu falava, não, mas eu não sou assim. Só que eu falei, não, mas espera aí, eu estou aqui pedindo para o Espírito Santo, se veio isso na minha cabeça, eu vou orar em cima, eu quero que ele me mostre como que eu sou. Aí eu comecei a orar em cada palavra, assim, Senhor, se eu sou assim, me mostra onde que é. E começou a vir cenas na minha cabeça. Gente, buscar o Senhor com o coração quebrantado para melhorar, para glorificá-lo, é a melhor coisa, muda a vida. E detalhe, começou a mudar coisas na minha vida depois disso que eu achei que seriam impossíveis de mudar, assim. O Espírito Santo age mesmo. E, pastor, muito bem colocado, é oração, é se quebrantar diante do Senhor. Desculpa até colocar, né, a gente fala para não colocar muitas nossas experiências aqui, mas às vezes não tem como, né? São testemunhos que nos mudam, né? E ajudou para o meu pastor, eu ouvi, ajudou para mim. Se ajudar para uma pessoa hoje, está fazendo sentido, né? É muito importante, Boa. Pode falar, por favor. já que você falou sobre reconhecer, antes que eu me esqueça, Por favor. é importante você reconhecer, sim. Se você não admitir que você tem ídolos, como é que você pode lutar contra eles? E sequer identificá-los? Talvez até a própria dificuldade de eu dizer eu não tenho, seja porque talvez eu me idolatro demais, porque eu me acho bom demais. Então, essa identificação, ela é muito importante, e é importante que eu confesse, eu tenho, e eu não sei lutar contra ele sozinho. E aí vem a dependência da graça do Senhor. Exatamente, muito bom, pastor, muito bem colocado, louvado seja. Ó, isso é um trechinho só, né, do que tem muito conteúdo lá também no Fé para Hoje, né, que é o programa que o senhor faz, que a gente já vai falar sobre isso. Antes eu quero comentar aqui, pastor, que tem a Estela Mares, sempre participa com a gente, a Estela Mares, ela falou, bom dia, graça e paz. A idolatria tem a ver com a santificação, mediante que a santificação, que é um processo, e sempre vamos estar idolatrando algo devido ao nosso coração ser inclinado para o mal. Se tem a ver a idolatria com a santificação, ou qual é o link que é feito aí? Eu acredito que faz parte essa luta contra a idolatria, faz parte da nossa santificação diária, porque a gente não... eu estava até escutando um pouco da devocional mais cedo, que teve aí na IPP-TV, e a nossa luta ela é sempre constante, até que Cristo venha e nos faça como Ele é. Então, faz sim parte do nosso processo de santificação diário, e é uma luta que nós enfrentamos constantemente, porque ídolos, geralmente, como eu disse, são coisas boas. São coisas que nós gostamos, são coisas que nós amamos. Os ídolos não têm uma aparência feia ou repugnante de forma alguma. Os ídolos, eles têm uma boa aparência, eles são apreciados por nós. Por isso a dificuldade de reconhecê-los como ídolo e confundir isso apenas com amor, sendo que, na verdade, nós estamos praticando mais a adoração a essas coisas. Mas faz parte sim, essa luta é constante, e continue lutando, mais uma vez, pelas ferramentas principais, que são a oração e a leitura da palavra de Deus. Muito bom, é verdade, como isso nos faz bem. Pastor, a Tânia Barbosa falou, bom dia Lídia, bom dia pastor. Existem mensagens de pastores que assisto várias vezes ao dia porque a mensagem falou profundo comigo. Posso estar fazendo desses momentos um ídolo? Ela perguntou. Eu acredito que não. Eu sou um espectador assíduo de mensagens também. Eu também. Eu assisto quase todo dia, eu ouço toda semana. De forma alguma você está crescendo na palavra. A minha dica é: procure pregadores da palavra, que sejam fiéis à palavra. Isso é o mais importante. Eu acho que essa deve ser a sua maior preocupação, e não em parar de ouvir mensagens. Talvez você possa pensar um pouco se aquela figura do pregador possa estar se tornando um ídolo para você. Isso pode acontecer, mas ouvir mensagens é sempre bom, e ouvir a pregação fiel da palavra até nos ajuda muito a lutar contra os nossos ídolos. Então continue ouvindo, mas não faça dos pregadores seus ídolos, né? Enxergue-os como servos da palavra e instrumentos da graça de Deus.
É verdade, muito bom. Ela agradeceu aqui, obrigada por me ajudar, João Pessoa. Ela, ô glórias, falou amém. Ela agradeceu, pastor, muito boa resposta. Que bênção, que bom. Perfeita. E pastor, manter os ídolos no coração pode chegar a cauterizar, esfriar. Quais as consequências que podem trazer quando a gente não luta para tirar esses ídolos? Acha que não tem nenhum e deixa assim. Isso já é um engano, né? Como a gente falou aqui. Mas quais as consequências que podem trazer se a gente não tirar esse ídolo do coração? Eu acredito que a principal consequência é a gente não amar quem a gente deve amar, não adorar quem a gente deve adorar, que é o nosso objeto de fé, de adoração, de todo o nosso amor. E sim, a gente esfria, porque a gente começa a confiar muito nos ídolos. E para mim, a pior consequência de todas, talvez eu colocaria em segundo lugar, depois, é claro, de trocar o verdadeiro objeto de nossa adoração, seja a frustração. Porque o ídolo, ele pede muito esforço nosso, mas quando ele cobra da gente, a frustração é muito grande. Então, se eu amo muito dinheiro, eu vou fazer de tudo pelo dinheiro. E aí, quando eu perco o meu dinheiro, eu perco a minha vida. E aí ele me pede demais. E isso serve para qualquer coisa. Quando eu vou perder um ente familiar, e ele era um ídolo para mim, eu perdi tudo, eu perdi a minha vida. Então, a frustração por perder aquilo que eu tanto amava, eu acho que é a pior consequência de todas. E com a frustração vem o esfriamento espiritual, vem o desânimo para orar, para ler a Bíblia, porque eu sempre vou dizer no meu coração, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi a minha vida, e agora eu não tenho mais razão para viver, e eu não tenho razão nem mesmo para adorar ou para ser grato ao meu Deus. Então a frustração é uma consequência terrível da manutenção, né, de ídolos dentro do coração. Muito bom, pastor. E tem uma pergunta também que no começo eu li, né, que fala que Deus ele vem com juízo, né, com justiça. Ele não gosta da idolatria. E eu queria que o senhor falasse isso. Como que como que Deus age conosco hoje? Se tem como responder isso? Quando somos idólatras depois de Jesus Cristo, né, com a graça de Jesus Cristo. Sim. E esse ponto eu acho muito interessante. Deus é zeloso e ciumento. E a idolatria é algo... Tem uma parte do Novo Testamento onde o apóstolo Paulo chega em Atenas e ele vê o número exagerado de ídolos que existem ali, e há uma expressão de que como algo... um zelo muito profundo tomasse o coração de Paulo, é uma palavra que também é usada para esses sentimentos, se é que a gente pode dizer isso, de Deus com relação à idolatria, né? Mexe de fato com o Senhor, porque mexe com quem é verdadeiro, né? Tem uma outra parte que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: vocês deixaram os ídolos para servir o Deus único e verdadeiro. Então Deus tem zelo pelo seu nome porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro, ele é o Deus único. Quando Deus se revelou ao seu povo no deserto, ele sempre deixou isso bem claro, né? De que ele é o Deus único, de que ele é o Deus salvador, ele é o redentor, e ele é aquele que eles podem ouvir a sua voz. Moisés deixa muito claro isso em Deuteronômio, ele dizendo: vocês não viram imagem nenhuma de Deus, mas vocês puderam ouvir a sua voz. Então, um Deus que se revela. E os ídolos, por outro lado, são apresentados na palavra como mudos, surdos, cegos, impotentes. Eles são incapazes de fazer qualquer coisa por nós. Os salmistas, eles falam muito de não correr até os ídolos, em oposto ao que os ímpios fazem, né? No primeiro sinal de problema, o que as pessoas fazem? Correm para os ídolos. E aí os ídolos não podem fazer nada por essas pessoas. E a gente tem essa tendência de que quando tudo dá errado, a gente pensa assim: eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, enquanto a primeira solução sempre é o Senhor. Então Deus é zeloso porque nós, quando idolatramos, estamos trocando o único e verdadeiro pelo falso, pelo fake, por aquilo que não pode fazer absolutamente nada por nós. Como Deus faz isso hoje, né? Através da graça em Jesus Cristo, a gente pode ser grato a Deus de que Ele não está nos destruindo imediatamente, né? A gente pode ser grato ao Senhor
por saber que Ele nos dá o seu perdão. E eu acho isso fantástico no Evangelho, quando o Senhor Jesus fala que todos os nossos pecados são perdoados, né? Então, essa graça de saber que até um pecado terrível, como é o pecado da idolatria, é perdoado pelo meu Deus único e verdadeiro, se eu quebrantado buscar a sua graça em Jesus Cristo. Então são essas duas coisas: gratidão, porque Deus não está te destruindo imediatamente, de que Ele te dá a sua graça através de Cristo, para que você experimente o perdão dos seus pecados e seja salvo também da sua idolatria pessoal ou dos ídolos do seu coração. Fenomenal, pastor. Estou aqui só fazendo uma avaliação, assim, tem muita coisa boa. A Edith do Amaral falou: louvado seja Deus por essa palavra, elucidou muito a minha mente sobre esse importante assunto. Graça e paz aos irmãos. Grata, olha que bênção. A Nina também colocou vários comentários aqui, pastor, sobre animais de estimação também. Ela citou vários pontos, né? Até enfeite de árvore de Natal, né? Enfim, aí tem aquela coisa do ídolo, né? A adoração do cônjuge, ela falou também, é verdade, o dinheiro, a idolatria dos filhos, né? Também estraga na educação deles, ela falou. E é tudo isso, né? Como a gente já comentou um pouco aqui. E o perfil Jesus é o Nosso Senhor comentou que nós vemos muito hoje também. Idolatria de político também acontece. Você vê quanto tipo de idolatria, time de futebol, não é? Quanto tipo que a gente às vezes nem se liga que está idolatrando, né, pastor? É o que eu falei, o ídolo, gente, é uma coisa boa. Torcer para um time é bom, você ter um representante é bom, você ter filhos é muito bom, você ter um cônjuge que te ama, que te dá carinho é muito bom. Mas nós temos um coração que é mau, que é pecador e que é enganoso, como a gente já falou aqui hoje, né? E esse coração enganoso transforma também muito rápido coisas boas em ídolos no nosso coração. O cônjuge, tudo isso pode ser idolatria. Hoje até o animal de estimação virou, né, um tipo de idolatria. Mas o cônjuge, o político, o time de futebol, talvez uma preferência, sei lá, por um gosto por uma banda ou por um cantor específico, pode se tornar uma idolatria no final das contas. Por isso, essa nossa vigilância constante. E veja que não é uma vigilância que a gente faz sozinho, né? Porque se a gente fizesse sozinho, a gente sempre ia confundir coisas boas com ídolos, sempre. A gente precisa fazer essa vigilância, mais uma vez, focados na palavra, naquilo que o Senhor Jesus nos ensina, e ouvir o que Ele diz, né? Ouvir o que Ele diz e fazer o que Jesus diz é muito importante para que a gente consiga apreciar coisas boas como devem ser apreciadas e não como adoração se tornando idolatria. Muito bem. Pastor, agora eu vou pegar uma parte da população aí. E o celular, e os likes, aquelas curtidas, pode ser considerado idolatria? Olha, se você posta uma coisa e 30 segundos depois você vai ver se tem like, pode ser uma idolatria da sua imagem, né? Uma idolatria da sua pessoa. Olha, esse é um ponto que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem um problema com isso. Pois eu estou fora do Facebook há mais de 7 anos. Eu resolvi porque eu identifiquei que eu estava transformando aquilo, além de uma perda de tempo, em algo que eu não estava vivendo sem. Então, mas eu não sou longe disso, eu não sou contra nada disso, mas sim, o amor excessivo aos likes e aos views da internet pode se tornar uma idolatria se quando você posta, 30 segundos depois você está lá vendo se alguém curtiu, se alguém comentou. É algo que a gente precisa vigiar hoje e muito. Tá dado o recado, fala Deus, né? Agora tem a pergunta aqui da Silvana, muito boa pergunta, Silvana, obrigada, que ela falou, quando reconhecemos? Então agora muita gente se identificou aí com o ídolo, se não tinha identificado algum ainda, né? Todo mundo tem, por isso todo mundo se identifica. Todo mundo tem, é verdade. Ela perguntou,
Quando reconhecemos que tudo que temos pertence ao Senhor, é uma forma de nos livrar da idolatria? Aí, essa pergunta, e também... depois eu pergunto. Eu pergunto a outra para não confundir. Quando reconhecemos que tudo que tem é uma forma de livrar da idolatria? Ótimo. Claro, tudo pertence ao Senhor. Se a sua vida se a sua vida pertence ao Senhor, você acha que as suas pequenas coisas não vão ser dele também? Então a soberania de Deus, ela é completa, ela nunca é pela metade. Então, se a minha vida que Deus me deu, né, Ele me formou, e Ele controla quanto tempo eu vivo, e Ele é que está determinando quando a minha vida acaba, imagina o resto de tudo aquilo que Ele me dá. Né? A prosperidade do Senhor Jesus em Mateus, né? Busque o reino do Senhor e as outras coisas vão ser acrescentadas. Essa é a prosperidade do Evangelho. Busque o Senhor acima de tudo, que Ele seja o dono de tudo e rei de tudo, e as outras coisas são o resto que vão sendo acrescentados pela graça e pela providência divina, né, na nossa vida. Com certeza, é uma excelente ferramenta também você dedicar tudo, completamente tudo ao Senhor. E essa é a resposta da pergunta que eu ia fazer, né? Porque eu ia mesmo fazer essa, como se livrar dos ídolos, né? Já respondeu, já. É entregar, consagrar, é desejar o Senhor. Porque tem uma coisa, pastor, uma vez eu conversei com um diretor de televisão que ele chegou no auge que ele queria, apresentou, ele era diretor há muitos anos, e ele depois queria apresentar, e ele falou, Lídia, eu cheguei no lugar onde eu queria, e ainda tem um vazio aqui dentro. Enquanto Deus não for o primeiro lugar do nosso coração, pode ser filho, pode ser celular, pode ser likes, pode ter a fama do mundo inteiro, pode ter o emprego que tiver, não vai preencher, né, pastor? É bem esse, busca em primeiro lugar o reino de Deus, é isso mesmo, né? Oh, meu Deus, que respostas que tem edificado nossa vida, pastor. E eu quero falar de Deus te usando aí, nos dando respostas. Deus está te usando também lá no programa Fé para Hoje, né? Conta um pouquinho pra gente. Quem está gostando aqui, quem está acompanhando, eu sei que esse programa, o seu programa lá, o seu não, de Deus, né? Conduzido lá por você, né? Eu digo que apesar de nós, ele faz algumas coisas, né? Faz as coisas boas. Conta pra gente sobre esse programa, como que começou, como que está sendo, porque tem muita coisa boa. Inclusive, esse tema eu tirei de lá, do Fé para Hoje. Sim. Nós começamos na pandemia, né? A pandemia fez a gente buscar nesses recursos de comunicação, tanto a comunicação digital, né, a mídia digital, uma maneira de as pessoas não estavam podendo ir na igreja, né? Aqui na nossa cidade nós passamos por várias ondas, né, de Covid. Eu moro em Governador Valadares, a nossa cidade tem até 2020 o IBGE fala de 282 mil habitantes. Mas nós temos muitos municípios aqui ao redor. E o programa, nós também tivemos um programa na rádio. Nós aqui da Primeira Igreja identificamos a necessidade de nós nos comunicarmos com pessoas que nós descobrimos que em pleno 2020 não estavam acessando ou não sabiam acessar corretamente os conteúdos pelo YouTube e demais plataformas aí da internet. Então o programa surgiu durante a pandemia com um propósito da gente transmitir por uma TV local aqui da nossa cidade, aos sábados, às 12h30 e uma reprise às 21h30, e consequentemente nós colocávamos também no YouTube, né? E o programa nasceu por causa disso, na necessidade da gente comunicar o Evangelho numa linguagem que todos poderiam compreender, com canções, com meditações, orações e meditações simples, mas profundas a respeito da palavra, para que as pessoas pudessem então receber conteúdo bíblico durante aquele período tão difícil que a gente passou por ele, né? É verdade. Como tem edificado vidas, né, pastor? É lindo demais. Quem quiser conhecer, ouvir mais, como que encontra no YouTube? Bom, hoje nós estamos na IPP-TV, né? Graças a Deus, Deus nos deu esse presente. Estamos aí como parceiros de vocês. Mas qualquer pessoa pode acessar o nosso canal no YouTube da Primeira Igreja. Lá no YouTube está Primeira IPGV.
É uma igreja centenária, esse ano completa 105 anos de história. Para você ter ideia, a nossa igreja ela é mais antiga que a cidade. A cidade fez 84 anos de vida, 85 anos em janeiro, e a nossa igreja é mais antiga que a própria cidade, tem uma contribuição muito grande para a cidade. Foi a igreja que trouxe o primeiro médico para a cidade nos anos 1900, então tem um valor, até o nosso programa visa isso, né? Contribuir para a cidade de Governador Valadares, uma vez que isso está no DNA da primeira igreja, né? Ter essa contribuição para a cidade, para as demais igrejas da nossa cidade. E é só acessar o nosso canal no YouTube, Primeira IPGV, e também a nossa página, nosso perfil no Instagram, ou a nossa página no Facebook também, Primeira IPGV. E aqui pela IPP TV também, às 8 horas da manhã. Isso que eu ia perguntar, que dia, que horas estava passando? Todos os dias, 8 horas está passando? Todos os dias, às 8 horas da manhã. Tem vários conteúdos, nós temos muitos programas de temas diferentes, outros que são séries de um único tema, mas todos os dias, às 8 da manhã, aqui pela IPP TV. Glória a Deus por isso. E como tem sido para você, pastor, participar desse feito de Deus? Olha, tem sido uma bênção assim, muito grande, o trabalho é muito grande. O retorno aqui na cidade, ele vem muito através do WhatsApp e muito de pessoas mesmo na rua. Como eu falei, a minha cidade tem 280 mil habitantes. Eu não encontro com todo mundo aqui, mas em supermercado, em açougue, em padaria, em restaurante. Eu já vi o nosso programa passando em academia aqui, pessoal malhando e assistindo o programa. Deus. Olha a importância. Então, a gente não tinha ideia quando nós começamos, né, de onde a gente ia chegar. E glória a Deus por isso, pela graça dele, porque dá muito trabalho, mas vale muito a pena também. Que demais, que bom ouvir isso. Os testemunhos é muito gostoso de ouvir, porque a gente vê que Deus faz apesar de nós, né, pastor? Eu sempre falo que nós somos espectadores da graça de Deus, tudo que Ele tem feito é bom. Quem falou aqui? Tem uma pergunta muito boa aqui do João Batista. Há a possibilidade de transformar a Bíblia em um ídolo? Olha que pergunta. Eu fiz o meu trabalho de conclusão no seminário sobre a autoridade das escrituras e eu li muito sobre bibliolatria. Olha! Mas na verdade, tudo que eu li fazia parte de uma acusação que não é verdade, né? Partia muito de acusar os protestantes de uma bibliolatria. Tá. Mas eu não acredito que a revelação de Deus se torne um ídolo, porque ela é o meio pelo qual Deus fala conosco, né? Nós podemos ouvir a voz de Deus, então ela é mais do que boa, né? A Bíblia é excelente, porque ela é a palavra de Deus. Então, tudo que eu vi é que isso não passava de uma acusação contra os protestantes que tinham a Bíblia nas mãos, e que jamais, né? Tanto é que quando eu fiz o trabalho, eu li muito um material do Martin Lloyd Jones sobre a autoridade das escrituras, e ele falava que nenhum cristão pode ser sequer acusado de bibliolatria, né? Nós amamos a palavra de Deus, que é a revelação do Senhor para nós. Que bênção, pastor. Muito boa resposta. Gostei de ouvir, aprendi. A Rita Dickel está aqui falando que estou amando o programa e entendendo muito mais. Achei que sabia tudo, mas sempre temos muita coisa para aprender. Deus abençoe. Amém, amém. Que linda. Ela sempre fala que sabe que não sabe de tudo. É minha mãezinha, coisa linda, mas ela sempre fala que está aprendendo. Pastor, beijo, mãezinha. Pastor, eu quero te agradecer muito, pastor, por estar conosco aqui, por nos encher com o seu esvaziamento. Olha que contraditório isso, diante do Senhor, porque só assim a gente consegue passar aquilo que o Senhor tem para nos passar e edificar a vida das pessoas.
como você tem feito aqui. Te agradecer muito em nome do Manhã EPP, da IPP-TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por essa parceria que tem edificado as nossas vidas. Eu falo nossas, já incluindo quem está assistindo do outro lado, as pessoas que nem estão assistindo, mas que estão sendo edificadas pelo seu trabalho. E pedir para o senhor deixar uma mensagem agora para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, porque vai ficar salva a live, gente. Deixa uma mensagem, pastor, por favor. Bom, primeiro agradecer pelo convite, viu, Lídia? Que Deus abençoe a sua vida e a todos aí da IPP-TV, ao Marcos, pela confiança. A mensagem que eu tenho para deixar saiba admitir que você tenha ídolos, saiba reconhecê-los e saiba que você é muito fraco para lutar contra eles sozinho. Você precisa de leitura da palavra, você precisa de oração, você precisa da graça de Deus em Jesus Cristo para que você possa vencer os seus ídolos, para que você, como lá em Tessalonicenses, deixe os ídolos para servir ao Deus único e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho Jesus Cristo, que virá para te livrar da ira que está por vir. A expectativa de todos aqueles que abandonaram a idolatria, que receberam o Evangelho com poder em seu coração, é que na vinda do Senhor Jesus você não vai esperar condenação, mas a salvação. Então reconheça a sua fraqueza, reconheça os seus ídolos e saiba que sozinho você não consegue. Você precisa da graça de Deus pela leitura da palavra e pela oração constante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pastor João Patrício. E até uma próxima, se Deus quiser. Espero que essa seja a primeira de muitas. Aí quando tiver um tema bom, fala, Lídia, vamos falar lá no Manhã EPP? E já fica para quem está assistindo também, se quiser falar alguma coisa, pode mandar, que a gente fala, pastor? Eu vou aceitar com o maior prazer, é só me chamar que eu vou estar aqui com vocês, diretamente do interior de Minas Gerais, para estar com outros de outros lugares. E verdade. Se alguém estiver por aqui, venha conhecer a nossa Valadares. Aqui é muito quente, mas é uma cidade de povo muito bonito também. Aqui é muito quente, hoje está fresco, hoje choveu, mas venham aqui, você pode saltar de paraglider, aqui é a capital mundial do voo livre. Então, assim, venha conhecer. Se você estiver aqui em Valadares, você pode visitar a primeira igreja, e vai ser um prazer receber qualquer pessoa que estiver passando aqui pela nossa Valadares, que é bom demais poder estar recebendo, todos vocês. Coisa boa, fica o convite especial aí, Muito bom, pastor, muito bom. E olha, a gente fala aqui na IPP-TV, não diz que está à disposição, que a gente chama mesmo. Mas muito bom. Pode chamar. Eba, muito bom, a gente chama. Muito bom caminhar junto, E com todos, porque a gente fala aqui, eu e o senhor falando, mas tem muita gente aqui com a gente. Então você do outro lado da Italinha faz parte disso, Pastor, forte abraço para você, sua família linda, seus filhos, sua esposa. E até a próxima, então, se Deus quiser. Fica com Deus, pastor. Obrigada mais uma vez. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. E também recebam o meu abraço, E que a gente continue caminhando junto aí pela graça do Senhor. Amém, 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 amém. Muito bom. Ai, gente, bom é ter você aqui também, Que coisa boa. Eu digo que eu tenho vontade de encontrar todos vocês que estão aí do outro lado para dar um abraço, mas todos, Aí é só onipotente, só Deus, Mas sinta-se abraçado também pela sua companhia. É muito bom ter você aqui, mas não terminou ainda. A Carol Mello é a nossa colunista que fala sobre artesanato. Ela vai ensinar algo muito legal para a gente hoje, que é um porta-colher. Olha que bárbaro isso. Vamos lá, Carol, fala pra gente como que a gente pode fazer um porta-colher. Olha que interessante. Bom dia! Vamos com mais dica de artesanato? Hoje a dica é para o Natal, ou melhor, para a ceia de Natal, e a gente vai fazer aqui agora juntinhos um porta-talher super fácil, super simples e que vai dar um toque todo especial na sua mesa de Natal, na sua ceia de Natal. Vai ficar lindo. Então olha só, eu tô fazendo de feltro, tá bom? E eu fiz um molde de uma arvorezinha, de um pinheirinho.
Você pode desenhar, né? Ou você pode fazer no computador e imprimir, tá bom? Esse molde. Esse molde aqui que eu fiz, ele tem... Eu vou dar o tamanho para vocês mais ou menos, porque você pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom? No entanto, você atente só para o tamanho do seu talher, para o molde não ficar, o porta-talher não ficar muito pequeno, tá? E ficar desproporcional. Esse meu aqui tem 21 centímetros, tá bom? De uma ponta a outra ele tem 21 centímetros de altura. Então, eu fiz o meu molde, eu recortei no feltro, olha a minha arvorezinha, tá vendo? No feltro verde, se você tiver até um verde mais escuro, um verde bandeira, ele fica até mais bonito, gente. É porque realmente esse era o que eu tinha aqui. Então, eu já fiz o meu recorte, tá bom? Fiz um recorte de um retângulo de mais ou menos 10 centímetros, 9 centímetros e meio, mais ou menos, tem esse retângulozinho, tá? E a gente vai colar ele aqui. Se você já tiver com o seu talher, é bom você colocar ele aqui em cima pra fazer a medida. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, olha, um garfo e uma faca. Se você for colocar mais talheres aqui, você precisa fazer uma arvorezinha, um pinheirinho que ele seja um pouco mais largo, né? Então veja que o meu aqui coube certinho, olha. Ele vai caber um tamanho legal, tá vendo? Um garfo e uma faca. E agora nós vamos pegar o retângulo, porque o retângulo ele vai ficar aqui, é o que vai segurar o garfo e a faca, tá? E nós vamos colar as pontinhas. Então, eu tô usando aqui o garfo e a faca como molde, ou como base, né? Pra eu ver mais ou menos onde eu tenho que colar o meu retângulo. Então, olha. Vou pegar a cola, vou usar a cola quente. E só nas pontinhas, tá, gente? Você só vai colar nas pontinhas. Olha, colei uma pontinha, né? Faz aquela subidinha. Por isso que é bom você estar com o garfo e a faca aqui, porque você vai fazer essa subidinha, olha. Então, já colei. Dá mais um pontinho aqui de cola. E se você quiser deixar assim, ele já tá pronto. Olha, se você quiser dar mais um charminho nele, você pode colocar alguma coisa aqui na frente. Eu fiz um lacinho e vou colar ele aqui, tá? Você pode colocar também flores, qualquer outra coisinha assim que remeta ao Natal. E de repente você pode fazer também de outros tons. Eu tô fazendo no tom vermelho e verde, né, que são os tons clássicos. Mas se de repente você quer fazer uma mesa com um tom mais branco, mais dourado, você pode colocar, por exemplo, um lacinho dourado aqui, né? Fazer a árvore branca. Tudo vai depender de como você quer que fique o aspecto da sua mesa. Eu gosto das cores tradicionais do Natal, então eu sempre escolho o vermelho e o verde. Só dá o acabamento na pontinha do laço. E olha só, gente, super simples, fácil e vai dar um visual muito legal na sua mesa. Eu vou montar aqui rapidinho só para vocês verem como vai ficar legal. Pessoal, olha só como fica lindo. Olha, só para vocês verem, terem uma ideia de como fica no prato, como ele destaca, né, o prato, como o lacinho vermelho também deu um destaque, tá vendo? Tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão arrasar aí na ceia de Natal, todo mundo vai elogiar e vai ficar muito lindo. Me conta depois se vocês fizeram, se vocês gostaram, se querem mais dicas de Natal e um super beijo, até a próxima. Muito bom, gente. Lembrando que esse vídeo ensina a fazer um porta-talher de Natal, mas ele pode ser feito em outros formatos, tá? Para o dia de hoje. Essa aí foi uma dos ensinamentos para o Natal, mas a gente pode pegar outros formatos para o dia de hoje, né? Um porta-talher ele pode ser feito com vários outros formatos, tá bom? Olha só, eu quero falar para vocês de uma obra de exposição dos livros do Novo Testamento, que são estudos simples e objetivos que podem ser utilizados
por igrejas locais, em escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos também. Esses livros do Novo Testamento, eles foram escritos para pastores ou teólogos, mas para os crentes comuns que esboçam aquilo que a Bíblia chama de a doutrina de Cristo, ou a sã doutrina. E os maiores conhecedores da Bíblia são aqueles que se rendem a ela, né, de forma submissa e que, uma vez tenham acesso ao conhecimento que ela apresenta, passam a viver de acordo com esse mesmo conhecimento. E você pode adquirir mais esses livros aonde? Na editora ezion.com.br, né? Aliás, tem muitos livros bons lá para você aproveitar. Tem livro com desconto da editora Ezion também. É só entrar no site. Editora Ezion está aparecendo aí na sua tela, .com.br, tá bom? E tem outro também, A Fé dos Eleitos, que são esses 2 livros aqui, ó, a Confissão de Fé. Ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária para a igreja unir os cristãos numa mesma fé, né? No mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos. Ela precisa se firmar somente na palavra de Deus, que estão resumidos na Confissão de Fé. E A Fé dos Eleitos, esses 2 livros, né, é um material composto por essas 2 revistas que o pastor Arival Dias Casimiro escreveu para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, né? Usando o método de estudo indutivo, ou seja, você lê, medita, responde as perguntas, dá para ver aqui, né? Isso é um método de estudo indutivo, né? Para que você possa constatar e conferir as doutrinas a partir da Bíblia. Ele induz você e a Bíblia procurar lá na Bíblia, por isso que é um método de estudo indutivo, tá bom? E essas 2 revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupos. Pode fazer no seu grupo de pequeno grupo, pode fazer no grupo das mulheres, no grupo dos adolescentes, no grupo de jovens, qualquer grupo que for, no grupo dos homens, no grupo da vizinhança, ou você pode fazer sozinho também, né? A Fé dos Eleitos 1 e 2 já está disponível, já estão disponíveis, né? Na livraria e editora ezion.com.br, tá aparecendo aqui. E detalhe, gente, tem preço especial de lançamento. Comprando o kit, você ganha 20% de desconto. E ainda, se você quiser fazer para sua igreja, tem valores especiais no atacado. E eu quero lembrar você que na Ezion, 100% do lucro das vendas é destinado para missões. Então, quando você realiza a sua compra, você se torna automaticamente um investidor da expansão do reino de Deus, tá bom? Fica a dica de hoje para você aí, Ezion, acessa lá ezion.com.br e se delicie nas escrituras, tá bom? Vamos lá, que tem dica de passatempo para você, dicas preciosas para você passar da melhor forma o seu tempo. Não tem? Vamos lá, que a gente faz sem vinheta mesmo. A gente escolheu dicas de melhores hobbies para curtir o tempo livre. Hobby, ele também é chamado de passatempo, uma forma de aproveitar o tempo livre com atividades que nos estimulam a fazer esportes, a impulsionar o cérebro e até desestressar, né, gente? E pensando nisso, nós separamos as melhores ideias aqui para pessoas com diferentes estilos de vida e até algumas sugestões de hobby para ajudar na carreira. Olha que legal. Aproveite, encontre o seu hobby. Separei aqui alguns para você, pode escolher um ou quantos você quiser. Olha só, dedicar-se a um trabalho de arte. Imagina você fazer sozinha os vasos da sua casa, não é? Outro hobby, dançar. Você pode se inscrever numa aula de dança para trabalhar sua coordenação, ritmo, né? E ainda fazer novos amigos. Fazer musculação também. Outro hobby é ter uma lista de livros para cada mês. Se você gosta de ler, olha aí, ó, pode fazer esporte, jogar vôlei. Se você gosta de ler, mas nunca encontra tempo, torna isso um passatempo para você. Escolha 4 livros que gostaria de ler
e dedique-se algumas horas por dia, por semana, para ler esse livro. No final do mês, faz a lista de novo, né? Outro hobby, aprender a escalar, um esporte desafiante que lida com o medo da altura e a força e a mente também. Outro hobby, fazer as próprias roupas por meio de costura, né? É interessante também quem gosta de costurar. Andar de bicicleta pela cidade, colecionar discos de vinil, tem aprender a velejar, também você pode aprender a velejar, jogar vôlei, tem tantos hobbies legais, né? Dedicar um dia da semana para um hobby entre amigos, você pode aprender a andar de skate, escrever um livro, se você gosta de escrever, né? Pode dedicar seu tempo a um livro, aprender a desenhar também e ouvir música para adormecer, se tem dificuldade para dormir, faça um hobby da sua rotina, um tempo de meditação com música, né? Dedicar-se a um instrumento de música desafiante, ó, sabe tocar violão, quem sabe um violino, né? Ter um blog para registrar momentos, reflexões, aventuras, né? Aprender a fotografar, um passatempo que proporciona uma nova forma de transmitir o modo como cada um olha o mundo que está à sua volta. Também você pode aprender uma nova língua, dedicar-se a um voluntariado, voltar a estudar, fazer um curso, né? Pode correr, praticar corrida, buscar um maior contato com a natureza, ter um diário, caderno de anotações, dedicar-se à jardinagem, fazer cursos gratuitos de língua, partilhar talentos entre amigos, visitar museus gratuitos, olha, gratuitos, né? Olha que legal. Fazer pães, bolos caseiros, caminhar em parques, fazer trilhas, cuidar de um jardim ou de uma horta, preparar almoço de domingo caprichado para sua família, acampar com os amigos, decorar e fazer restauração na casa, ir ao cinema, cozinhar a dois com novas receitas, viajar uma vez ao mês para locais próximos, praticar um esporte a dois. Muito bom, né? Gostei demais. Olha, peguei várias dicas para mim. Agora é botar em prática, né? Tenha passatempo de qualidade, gostoso, que você pode melhorar aí sua qualidade de vida e glorificar o Senhor, tá bom? A fonte dessas dicas todas são lá do site maioresemelhores.com, maioresemelhores.com. Muito bom, né, gente? Vamos lá ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para Eliana Furbeta, o Henrique Marcondes, a Fabiana Pereira, a Giovana Lotti, o Jaime Fernandes, a Luciana Ferreira, Luísa de Souza, a Patrícia Young, Roseli Molinari, Serena Viana e a Solange Botelho. E como hoje é sexta-feira, vamos parabenizar também quem fará aniversário amanhã, comemorar mais um ano de vida, né, que passou. E um que está chegando novinho amanhã, dia 19 de fevereiro, sabadão, quem está de aniversário, quem estará de aniversário, né, é a Laísa Carvalho, o Noah Castro e a Raquel Sabatini. E no domingão, dia de adorar o Senhor, né, já adora, já comemora, já agradece aí por mais um ano. Dia 20 de fevereiro, fará aniversário o Adriano Assem, o Celso Guzmão, o Christian Couto, o Marcos Miani, a Maria Eduarda Fialho, o Matheus Freitas e o Walter Francisco. Que Deus abençoe você, seu ano novo aí que está chegando, que seja cheio de novidade de vida, muita bênção do Senhor e que todos os planos do Senhor se concretizem na sua vida, nesse ano novo, em todos que virão e que sejam muitos, todos para a glória de Deus, tá bom? Se você está em casa, está de aniversário também, ou vai fazer aniversário no final de semana, receba também nosso abraço com carinho. E é isso aí, gente. Obrigada pela sua companhia. É muito bom estar com você, encontrar você aqui todos os dias na IPP TV, a sua TV missionária. Fique agora com Notícias do Bem, com muita notícia boa, interessante, importante para você ficar por dentro aí das novidades, com Roberto Quirino e Tainá Félix. E segunda-feira eu estou de volta. Lembrando que a programação da IPP TV não para, aqui é 24 horas online, tá bom? Até segunda-feira. Fiquem com Deus e bom final de semana.